Você acompanha agora Alexandre Garcia na Gazeta do Povo, um oferecimento do Dentro da Lei. Quem esperava a votação, enfim, do primeiro turno da reforma da Previdência no Senado, né, frustra-se, porque o presidente do Senado transferiu para a semana que vem. Ele ainda está tratando aí de outros assuntos, né, como vetos do presidente a projetos de lei. Agora, hoje vai ser um dia importante no Supremo, porque aquilo que a turma não quis decidir sobre o ex-presidente do Banco do Brasil, que foi condenado e que agora recorre, alegando que ele não foi ouvido como réu depois de colhido o testemunho do delator premiado, né, do colaborador premiado, estão discutindo isso. Se vale o julgamento em que o réu não foi ouvido de novo depois que o colaborador premiado entregou mais fatos. Isso vai para o plenário hoje do Supremo, plenário hoje à tarde. E um registro, né, é um sinal, um bom sinal para a economia brasileira. Mês de agosto teve uma arrecadação federal como não havia desde 2014. É uma boa notícia. A outra boa notícia é a surpresa desse discurso do presidente Bolsonaro na ONU. Discurso muito abrangente, muito firme, muito direto, simples, né? Simples, mas foi um discurso de estadista, expressando a vontade nacional. Eu fiquei surpreso até com a abrangência, a qualidade do discurso, que foi desde a política externa macro até os problemas de família no Brasil, né? Em que ideologias estão prejudicando a família, a cultura, os meios de informação, as escolas, né? E mostrando que esse é um novo Brasil. Foi mais ou menos, eu diria que seria o título desse discurso. Ele apresenta ao mundo um novo Brasil que se recupera do caos, de uma demolição moral e econômica, né, e estamos nos recuperando pouco a pouco, né, ainda tem muito pouco tempo de novo governo, mas deu uma geral, falou sobre a Amazônia, levou uma Índia, a Índia Kalapalo, para mostrar, né, que ela está à disposição para contar realmente o que é a Amazônia e não aquela Amazônia contada pelo Raoni na Europa, que vai para lá e é usado pelas pessoas que querem denegrir a imagem brasileira. Mostrou que estamos sim responsáveis pela Amazônia, falou que temos 14% de reservas indígenas, algumas delas maiores que Portugal ou que a Hungria, por exemplo, e que tem, no entanto, 15 mil pessoas lá dentro. Né? Que a agricultura da França e da Alemanha ocupa metade do território do país e aqui ocupa 8% do território, sendo que temos de reserva 61% do território. Mostrou que nós derrotamos tentativas de implantar no Brasil um regime como o de Cuba e mencionou essa história dos médicos cubanos, que era uma exploração de escravos, na verdade, né? Que não admitimos mais terrorista aqui no Brasil, aqueles que estavam abrigados aqui sob o título de refugiado político, foram mandados de volta para cumprir pena nos seus países. Mostrou que governos anteriores levaram centenas de milhões, de bilhões de dólares, né? Mas que foram combatidos pela Operação Lava Jato, elogiou Moro nisso aí, falou da queda dos homicídios no Brasil, mencionou 400 policiais mortos, né? Convidou os estrangeiros a conhecerem a Amazônia, a conhecer a verdadeira Amazônia, né? Enfim, foi, claro, ele desagradou os eleitores de Haddad, né? Mas mostrou que tem gente em casa, né? Com altivez soberana, né? Sem se curvar, sem mostrar um país coadjuvante, como se fosse colônia, e sim um país ator no concerto das nações, né? Incisivo, simples, direto, firme, e apresentou esse novo Brasil para o mundo, né? Expôs aí as falsidades, as mentiras, as falcatruas internas e as mentiras que são difundidas no exterior. Fez muito bem para quem gosta desse país. Eu diria, né, que, de novo, né, mostrou que tem gente em casa. Não é mais um presidente encolhido,
com medo de desagradar esse ou aquele. Falou abertamente, com clareza e com simplicidade para todo mundo entender. De Brasília, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia.